Pessoal, obrigado pela oportunidade, tá? Eu sou o Dedé, todo mundo me conhece aqui em Guarujá como Dedé do Adélia, tenho 36 anos, sou formado em turismo, sou turismólogo, sou pedagogo, sou administrador de empresas e agradeço a oportunidade de vocês, né, estarem abrindo esse espaço, né, um espaço republicano que tem muito a contribuir com a democracia aqui na nossa cidade, tá? Estou à disposição aí de vocês. Muito bom, Dedé. Então, já vamos começar aqui no primeiro item, já com sub-itens aqui, tá? Que é o primeiro, bem propício para você, né? Educação, tá? E aí ensino básico e ensino profissionalizante. Nós temos aí várias propostas para a educação, mas eu vou tentar ser sucinto e direto ao ponto que eu acho que é crucial aqui na nossa cidade. Nós temos uma educação, né, um sistema público de ensino que tem algumas falhas, né, e nós precisamos corrigi-las o mais rápido possível, porque é um sistema, né, que gasta-se muito dinheiro do orçamento, come uma grande parte do orçamento, e pelo orçamento que nós temos, deveria ser um sistema público de educação muito melhor. O primeiro ponto aí que nós queremos melhorar a educação do Guarujá é adotar um sistema didático de ensino. Adotando um sistema didático de ensino, o conteúdo que vai ser passado para os nossos alunos, desde a educação básica, né, que é a educação infantil, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, né, vai ser um conteúdo mais atualizado e um conteúdo dinâmico, né, para que os professores eles possam passar aos nossos alunos e realmente um aluno da rede pública municipal do Guarujá tenha aí o seu fortalecimento para enfrentar um ensino médio bom e ser aprovado nas melhores universidades públicas do nosso país, porque é engraçado, né? No Brasil o nível superior público é melhor, né? E a educação básica no Brasil pública não é considerada das melhores. Então esse sistema didático vai ajudar muito, e também esse sistema didático vai ajudar no pós-Covid ou durante aí a segunda onda de Covid. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o ensino remoto ele veio para ficar, né? O ensino remoto ele não vai sumir das nossas vidas tão cedo. Então, com esse sistema didático de ensino, as crianças elas vão receber um tablet, né, onde esse tablet vai conter o material didático e também vai possibilitar aí os alunos terem acesso às aulas remotas. Nós temos aí um problema relacionado à educação básica, que é a falta de número de vagas em creches, né? Eu tenho visto muitos candidatos prometerem coisas que são impossíveis serem cumpridas, né, mediante o orçamento que nós temos. O orçamento para 2021 é um orçamento que está muito complicado, um orçamento que já foi constatado que tem um déficit de mais de 300 milhões, né, e o pessoal não tem muita noção do que é um orçamento e do que é realmente arrecadado. Quem é empresário sabe do que eu estou falando, né? Então, construir novas creches é utopia qualquer candidato prometer. Nós precisamos trabalhar de uma forma coerente que entre no nosso orçamento. Então eu defendo sim um programa que é o Vale Creche, é um programa que já é aplicado em municípios de São Paulo, e esse Vale Creche vai possibilitar a mãe ela ter a opção de colocar o seu filho em uma creche particular próxima do seu emprego ou próxima da sua casa, tá? E nós temos aí outros problemas da educação básica, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, também está à disposição lá no meu site, nas minhas redes sociais. Ótimo. Então vamos lá. A próxima então aqui, ó, é saúde. UBS, criação de USAFAs, implantação de prontuário eletrônico, agendamento telefônico e hospitais de referência para o Guarujá. O problema da saúde, havia uma expectativa muito grande pelo atual prefeito ele ser médico, né? Nós esperávamos muito mais da saúde. Vou começar pelo básico, né? Eu não consigo entender como um prefeito que foi médico da rede pública municipal ele não conseguiu informatizar a saúde, ou seja, o prontuário do paciente ele não é eletrônico. Esse mesmo prefeito que foi médico e que deve ter tido muitos problemas, né, para atender pacientes, porque ele não tinha o prontuário, ou seja, não tinha o histórico daquele paciente. Hoje nós vemos cidades próximas a nós, como Pedra Grande, que já tem a saúde informatizada. Isso é um mínimo, né, que tem que ser feito na saúde em Guarujá. Não dá mais para o prontuário ele ser manual. Nós também temos um programa que chama-se aplicativo, né? Vai ser um aplicativo chamado Saúde na Palma da Mão, tá? Esse aplicativo vai viabilizar uma série de ferramentas aí para o usuário do SUS. Ou seja, esse aplicativo nós vamos poder, além de ter acesso ao prontuário, nós também vamos poder agendar e marcar exames, né? Uma das reivindicações muito
grande aí por parte dos usuários do SUS, porque hoje no Guarujá tem gente que fica horas e horas e horas para agendar uma consulta, para agendar um exame, e fica embaixo de sol e chuva, né? Nós também queremos implantar a telemedicina, que hoje, aí, devido à pandemia, ela virou uma realidade muito forte no Brasil. Nós temos aí, para dar um exemplo, consultas com psicólogos, com psiquiatras, são apenas alguns exemplos que eu estou dando que podem ser feitas rapidamente, né, por esse aplicativo. E o melhor de tudo, né, o médico ele já manda a receita pelo SMS e a pessoa vai poder ir com o celular na farmácia popular já tirar aí também a medicação. Nós temos prefeitos que estão prometendo construir hospital. Novamente, eu estudei o orçamento da cidade, o que eu fico muito chocado é alguém falar que vai construir o hospital. E eu fico mais chocado ainda quando fala que vai construir no prédio onde se localiza hoje o Paço Municipal. Quem é engenheiro, quem tem um mínimo de noção do que é uma construção, eu não sou, mas eu consultei vários. Para adaptar aquele prédio para um hospital é praticamente impossível, é mais fácil derrubar o prédio e construir outro. Só que as pessoas elas não entendem que não é só construir, é mobiliar, né, contratar médicos, e fazer manutenção e fazer uma série de coisas que não é possível a se fazer a curto prazo. Então, a curto prazo, nós estamos propondo o quê? A contratualização do SUS em um segundo hospital particular que nós temos em Guarujá, que fica em Vicente de Carvalho, que é o Hospital do Guarujá. Esse hospital, ele sem dúvida nenhuma, tendo a contratualização do SUS, ele vai poder ampliar o número de vagas de UTI, vagas de internação hospitalar e também vai ampliar o número de exames em diversas especialidades que o próprio Santa Amaro não tem. Para lembrar vocês, o Santa Amaro é um hospital particular e que teve a sua contratualização com o SUS. E hoje o hospital, ele infelizmente, ele foi dividido ao meio, né? Então quem tem dinheiro fica de um lado, quem não tem fica do outro. E o pior, o atendimento de um é melhor do que o de outro. Isso não pode acontecer na cidade. Mas nós não vamos esquecer desse esse grande sonho do guarujense, que é ter hospital público. Mas vamos trabalhar em conjunto com o governo federal, com o governo estadual, né, para que possamos buscar verba e sim, um dia ter o sonhado hospital público. Mas eu não estou aqui para vender sonhos impossíveis, né? Isso aí. Vamos lá, o próximo aqui é segurança. Segurança, segurança todo mundo sabe que é dever do Estado, mas o município tem que fazer a sua lição de casa. E Guarujá, historicamente, não faz a sua lição de casa, né? Muito se fala em aumentar a operação delegada, muito se fala em aumentar o número de guardas municipais. É lógico que tudo isso é um sonho, mas será que cabe no nosso orçamento? Não cabe, né? O que nós precisamos trabalhar, primeiramente com a segurança, é unir a tecnologia, né, com a inteligência. Hoje o crime é organizado e o que nós vemos é que a sociedade civil ela é totalmente desorganizada e as forças de segurança que poderiam ser organizadas, né, ter uma maior integração entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, hoje a gente não vê essa integração. Então a gente propõe, né, unir a tecnologia com a inteligência, né, instalação de câmeras, câmeras de reconhecimento facial, câmeras que façam a leitura da placa dos veículos para impedir, né, veículos roubados saírem do município, para também monitorar quais são os veículos que estão entrando na nossa cidade, quais são os veículos que estão desfilando na orla da nossa praia. E não adianta ficar só prometendo, né? Porque o atual prefeito prometeu um centro de monitoramento que até hoje não saiu. Espero que ele inaugure agora dia 15 de novembro. Prometeu, né, ampliar o número de câmeras de monitoramento. O que nós vimos foi a ampliação de radares. Diga-se de passagem, radares que foram comprados, né, muito estranhamente, no meio da pandemia, sem licitação alguma. Nós precisamos também equipar melhor a guarda e fazer com que a guarda ela atue no que está no seu estatuto. Hoje a guarda municipal ela realiza funções que não é dela. Eu acredito que se a guarda ela atuasse na segurança primária, né, sem dúvida nenhuma, ela auxiliaria muito a polícia militar. E também, quando eu digo equipar a guarda, não dá só para dar arma para uma parte do pelotão, né, e outra parte não ter nem colete à prova de balas, ou seja, esse oficial acaba virando um alvo potencial do crime. Então nós precisamos equipar a guarda, precisamos melhorar a tecnologia, melhorar a inteligência e realmente eu quero fazer com que o guarujaense tenha orgulho da Guarda Municipal, porque o que nós vimos hoje foi o atual governo jogar a Guarda Municipal contra a população. A Guarda Municipal hoje prende bicicleta, multa motorista, prende surfista, corre atrás de ambulante e fecha comércio. Não é a função da Guarda. Lixo.
coleta seletiva, destino do lixo não reciclado e criação de centro de reciclagem e destinação. Nós temos um grande problema em relação ao lixo, porque o lixo não é só o lixo, né? Tem a empresa que faz a coleta do lixo, né? E alguns candidatos aí ficam falando coisas sem muito sentido. A gente sabe que também essa empresa ela ganha por quilo, né, coletado. Então realmente, se ela ganha por quilo coletado, será que realmente a coleta seletiva é um bom negócio? É óbvio que é. Nós vivemos numa ilha e eu acho que uma das poucas ilhas que eu conheço, né, como turismólogo, que não tem um programa, né, de preservação ambiental. Leis existem, tá? E muitas. O problema é que não existe fiscalização em cima dessas leis. Eu sou sim a favor da coleta seletiva, até mesmo porque isso vai deixar o serviço de coleta mais barato, vai fazer também muito bem para o meio ambiente, mas não dá apenas para nós termos duas empresas que não conseguem nem atingir 1%, né, da coleta em toda a cidade. Precisamos sim dar subvenção e ajuda para essas empresas para que realmente elas possam fazer uma coleta de lixo reciclado, uma coleta de lixo seletivo eficaz, né, e que nós não vemos. Hoje no Guarujá funciona assim: se você é amigo do prefeito, amigo de algum vereador, quer fazer uma coleta seletiva, você acaba tendo esse privilégio. Se você, mero morador, quer fazer o seu papel de cidadão, você não consegue. Foram colocados lá containers, né? Como é que é o nome daquilo? Ecoponto, né? Ecoponto que você entra, eu coloquei a câmera, né, dentro do ecoponto ali, não tem divisórias. Ou seja, que coleta seletiva é aquela? Foram colocar um container daqui no ecoponto ao lado de uma peixaria lá no Perequê. Tá cheio do que lá? De peixe. Não existe políticas públicas, né, para que a população ela realmente entenda que a coleta seletiva é um bom negócio. Eu sempre falo, olha, se não doer no bolso não vai doer. Mas se não beneficiar o bolso, essa coleta seletiva nunca vai existir. Porque não adianta só ficar falando, olha, vamos fazer um programa com as crianças. Até essas crianças elas virarem adultas, vai demorar muito tempo. Eu concordo sim, tem que iniciar uma política pública dentro da educação, né, para que faça realmente as crianças elas tenham um conhecimento ambiental, mas também tem que fazer com que o adulto, né, ele entenda. E só vai entender a grande massa se nós fizermos como Curitiba, por exemplo, que dá um desconto nos impostos quando é feita a coleta seletiva realmente certa. Vamos lá. Desenvolvimento social, inclusão de minorias, atividades culturais associadas ao folclore e tradição da cidade e atividades socioculturais. Desenvolvimento social, eu tenho um grande paradigma no Guarujá, porque também nós temos um problema social enorme, né? E nós temos uma assistência social que não funciona, porque parece que passa governo, entra governo, não entra realmente um secretário técnico que realmente entenda. Não existe fórmula mágica para que eu possa falar que em 4 anos eu vou, né, desenvolver um trabalho social brilhante, mas existe muita força de vontade e trabalho sério, colocando gente séria no lugar certo, né? Nós temos aí, eu acredito que as igrejas, né, os templos religiosos, eles podem nos ajudar muito, né, nesse sentido. Eu vejo que muitos templos eles cobram muito, né, do poder público, porque não existe uma regra clara para quem é que tem isenção de impostos. Então a gente pensa também fazer uma política pública, né, voltada para que templos religiosos, seja qual religião for, que desde que comprove um trabalho social, tenha sim as suas isenções de impostos, mas que desde que comprove um trabalho social. Trabalhar com a minoria, né, é uma coisa muito difícil. O que a gente vê no Brasil é que existe dinheiro, tem lá dinheiro nos ministérios, mas hoje nós não temos pessoas técnicas para implantar projetos e buscar recursos. O que nós vemos hoje no Guarujá é uma população de rua aumentando muito, né? Nós vemos também pessoas que querem ter profissões, né, mas não conseguem ter qualificação adequada, e quando o poder público dá uma qualificação, ela também não dá o famoso empurrãozinho para que ela possa realmente entrar no mercado de trabalho. Então não tem muita solução mágica, é colocar pessoas técnicas, né, pessoas certas nos lugares certos dentro do poder público municipal, coisa que no Guarujá, infelizmente, com todo respeito a todos que passaram, isso já não é feito há muitos anos, e nós pretendemos e vamos fazer. Assistência social, historicamente, não teve alguém da área, e no meu governo vai ter. Vamos lá. Emprego, jovem aprendiz, treinamento e desenvolvimento de atividades específicas para a geração de empregos. O jovem aprendiz, hoje,
existem outras instituições além do camping, né, que fazem esse trabalho. O camping é uma instituição mais antiga da cidade, porém o valor que se paga, né, a prefeitura paga com o camping é muito alto, né? Existem outras instituições que cobram valores inferiores, mas também o que nós vemos foi até inclusive um abandono por parte do poder público com o camping, que é uma instituição muito tradicional na nossa cidade. Nós precisamos sim desenvolver políticas para que o primeiro emprego ele vire realidade, mas não só o primeiro emprego. O que eu vejo no Guarujá é uma confusão muito grande. Outro dia eu estava vendo uma postagem nesses grupos de desapego, né? Uma pessoa procurando outra pessoa para trabalhar num lava rápido, mas o anúncio era assim: procura essa pessoa para lavar carro com experiência. Olha, eu entendo que, né, as pessoas elas possam até querer alguém com experiência, mas gente, tem que ter a primeira oportunidade, né? E não vai ter outra solução a não ser através de incentivos fiscais por parte do poder público para que realmente esse jovem tenha a sua primeira oportunidade. Eu fui muito perguntado, né, porque parece que a mídia está muito do lado de uma posição aqui política no Guarujá. Ah, mas o senhor vai fazer renúncia de receita? Não é renúncia, tem que se fazer alguma coisa. Não adianta qualificar. Hoje eu trabalho com educação e quem é professor que está me assistindo sabe, um dos grandes motivos da evasão escolar é que hoje o jovem, a criança, o adolescente, ele entende que para que ele vai estudar no Guarujá se ele não vai ter emprego? Então não adianta só qualificar, também tem que colocar no mercado de trabalho. E quem pode fazer isso são os políticos, né, com políticas públicas voltadas. Eu defendo não só o jovem, mas também sim aqueles senhores que passam dos 45 anos e quando perdem o emprego, dificilmente ele acaba voltando para o mercado de trabalho. E eu fico muito perplexo, né? O prefeito ele vem anunciando em ampla rede, muito feliz, que no governo dele o número de microempresas e MEI aumentaram porque ele fez um trabalho duro. Que trabalho duro? As pessoas perderam o emprego e para elas continuarem pagando, né, para ter direito lá à aposentadoria, para ter o recolhimento e para poder sobreviver, não viram outra maneira a não ser abrir uma MEI ou uma microempresa para poder continuar a vida. Então as políticas no Guarujá são distorcidas por resultados que acabam confundindo a população. Eu sim pretendo implantar uma política agressiva, né, de oportunidade para que essas pessoas elas possam ter o famoso primeiro emprego e aí adquiram a tal experiência. Para a sua área aqui ainda, turismo. Como gerar turismo de qualidade, atendimento ao turista, segurança e uma pergunta: o que você pensa da taxa de turismo? Bom, vou começar do final. Taxa de turismo para mim é assim, eu tive uma experiência muito negativa, tá? E não tenho vergonha de expor quando eu fui secretário adjunto de turismo. Eu fui com muitas ideias, muita boa vontade, mas como já diz o Capitão Nascimento do BOP, lá do Tropa de Elite, o sistema é complicado, né? A taxa de turismo no Guarujá hoje é impraticável, não tem que existir. Nós já temos uma taxa que é o Room Tax, que é coletada optativamente pelo turista através do Convention Visitor Bureau. Para quem não sabe, o Convention Visitors Bureau tem a sua finalidade final divulgar a cidade. Então eu sou contra essa taxa de turismo. Poderia ter uma taxa sim em alguns lugares de preservação ambiental, né? Mas taxa de turismo eu sou contra. A grande pergunta de R$1 milhão, né? Como fazer o Guarujá sobreviver sem o sol? Porque hoje, se tem sol, tem praia, tem gente. Se não tem sol, não tem praia, não tem ninguém. E o prefeito fica falando que fez diversos projetos, fez obras para fomentar o turismo. Fomentar o turismo, 2 mirantes, é bacana, tem que ter sido construído, tem, mas não pode ser levado como uma obra principal de um governo que teve um olhar especial para o turismo. Porque se está chovendo, eu queria saber se o prefeito vai ficar lá olhando para o mar na chuva, ou qualquer um outro turista. O que nós precisamos para melhorar a qualidade do turista no Guarujá é criar equipamentos turísticos e fazer com que esses turistas gastem mais na cidade. Eu participei do Plano Municipal de Turismo e fui a campo com a empresa que fez, né, as pesquisas, e o turista do Guarujá gasta em média de R$200 a R$300 por dia e não gasta mais porque o Guarujá não tem equipamento. Nós não temos, com todo respeito ao La Plage, nós não temos um shopping decente, nós não temos um cinema, nós não temos um teatro, hoje nós não temos nenhuma casa de shows. O Guarujá não pode música ao vivo em lugar nenhum. É a única praia do mundo que eu conheço
que fica aí, cada um com sua caixa de som, tocando vários tipos de som, e no quiosque, onde poderia ser uma referência, o quiosque do samba, do pagode, da MPB, enfim, não se pode fazer absolutamente nada. Então, nós precisamos voltar no passado, na década de 80, na década de 90, que lá sim os prefeitos sabiam operacionalizar com o turismo. Nós perdemos todos os eventos, e quando eu digo eventos, as pessoas acham que eventos é só, né, a música ao vivo e o show. Não, nós precisamos voltar com os eventos de negócio, os eventos náuticos, eventos religiosos, eventos, enfim, de todas as modalidades. E eventos não só na alta temporada, mas eventos o ano inteiro, sem dúvida nenhuma. Acredito que nós vamos melhorar a qualidade do turista e vamos melhorar sim a possibilidade das pessoas gastarem mais dinheiro, porque na década de 80 e 90 as pessoas no Guarujá trabalhavam 3 meses e conseguiam sustentar, passar o ano inteiro. Hoje, além da temporada ter diminuído, não se ganha quase nada e tem que ficar vivendo e rezando para que apareça sol, para que as pessoas elas possam ter o seu dinheiro e conseguir sustentar a sua família. O próximo é habitação. Temos aqui remoção das favelas, áreas de risco, invasões, palafitas e os planos para a remoção das demais palafitas. Você já parou para pensar por que assim, a gente nunca sabe no Guarujá, mas fala favela, comunidade, tem lugar que você fala, eu tô aqui na comunidade, e fala, não, é favela. Se você fala, eu tô aqui na favela, eu falo, não, esculando, aqui é comunidade, enfim. Essas áreas no Guarujá, vocês já pararam para pensar por que não para de crescer? Porque você só vê aumentar a cada ano que passa. As pessoas elas têm uma ideia um pouco errada da coisa, acham que tá vindo muita gente pro Guarujá e que o Guarujá é depósito de gente. Não é não, gente, não é isso. Elas não param de crescer, eu vou explicar por quê. Remove-se as famílias, colocam em novos conjuntos habitacionais. Só que esses conjuntos habitacionais, a pessoa ela tem que pagar água, luz, IPTU e uma taxa simbólica ainda de condomínio. Como é que uma pessoa que não tem o que comer, ela vai conseguir pagar tudo isso? Então no Guarujá o que a gente vê é uma política de enxuga-gelo, ou uma política populista. Olha, eu entreguei, eu inaugurei, cortei a fita e fecho os olhos para o que acontece depois. Porque o que acontece depois é essa família ela não tem condições de manter esse novo imóvel, ela aluga ou vende e volta para a área irregular. E é assim que acontece. Por isso que dá a impressão que só aumenta. Uma outra grande problema do Guarujá precisa revisar o plano diretor da cidade, né, e rever todas as taxas tributárias em nossa cidade. Por quê? Você hoje não consegue comprar um imóvel no Guarujá por menos de 200 mil reais. Em contrapartida, 200 mil reais você compra quase um apartamento de frente para o mar em Praia Grande. Então, vai aumentar sim essas moradias e essas ocupações em áreas irregulares, enquanto nós não resolvermos definitivamente o problema de quem mora em área regular, fica na nova habitação e não sai mais. E quem muitas vezes mora de aluguel, perde o emprego e acaba tendo que ir para uma área irregular. E quem trabalha assalariado não tem a possibilidade de comprar uma casa no Guarujá. É isso tudo que a gente tem que trabalhar. O meu projeto é dar uma subvenção para essas famílias que vão morar nesses novos empreendimentos. Aí as pessoas podem estar falando, pô, mas dá subvenção para gastar mais dinheiro público? Não. É melhor dar uma subvenção para que essa família viva aí pelo menos durante um prazo de 10 anos, tranquilamente, até ela conseguir ter esse empurrão e conseguir viver nessa nova moradia, do que você deixar ela ir para a irregular, ela perder a casa dela, e mesmo assim, quando ela perder a casa dela, você tem que pagar o auxílio moradia, que é uma vergonha de 200 reais. Então já não é mais fácil já pagar para ela ficar ali por um tempo e não dar mais problema para a prefeitura e ela não ter que voltar para essa área irregular? Precisamos também ter uma fiscalização para conter os avanços. Avanços esses, gente, que quem tem rabo preso, quem fala a verdade não merece castigo. Muitas vezes é incitado por agentes políticos da nossa cidade. Isso tem que acabar, principalmente agora em época de eleição, né? Então, tem que haver uma conscientização e tem que haver políticas públicas sérias. Falar que vai construir, que vai acontecer, poxa, isso é o sonho de todo prefeito. Nós temos que buscar parcerias com o governo federal e com o governo estadual. E também buscar parcerias para que se construam casas, né, o antigo Minha Casa Minha Vida, né, agora é a Casa Verde e Amarela, para que também pessoas de baixa renda consigam comprar as suas moradias. Então é possível resolver esses problemas, novamente, colocando pessoas técnicas e com políticas públicas sérias.
né, para conter o avanço em áreas irregulares. Eu também pretendo estar aí, que o sistema de drones que nós pretendemos instalar na cidade vai auxiliar tanto as forças de segurança em terra, como também nós pretendemos auxiliar o salvamento aquático e utilizar essa tecnologia para conter as invasões em áreas de preservação na cidade do Guarujá. O Guarujá, ele leva a fama de ser muito parecido com o Rio de Janeiro, né? Porque nós somos uma cidade aí que estamos quase chegando ao nível de população morando nas encostas, né? Como a do Rio de Janeiro. Vamos lá, queria que você falasse um pouco sobre o critério para a escolha de secretários, diretores e assessores. Olha, todo mundo fala a mesma coisa, né? Vou colocar pessoas técnicas. O atual prefeito falava, vou trabalhar com uma palavra muito bonita, meritocracia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Comecem a observar com quem os atuais candidatos estão andando, que vocês logo saberão quem são os futuros secretários. E mais, eu tenho fé que vai ter segundo turno e principalmente prestem atenção nos conchavos políticos, né, no segundo turno. E aí você já vai ter uma boa base para saber como é que vai ser o governo. No meu governo, eu pretendo, né, não sou aqui responsável em falar que vou colocar todos, né, porque eu já vi candidato falando que vai fazer processo seletivo, que vai colocar todo mundo. Essa é a minha vontade. Mas hoje, você é obrigado a ser filiado a um partido político, você é obrigado a acatar ordens de um partido político, então eu estou aqui para falar a verdade. Eu pretendo fazer o meu secretariado mais técnico possível e sim, pretendo no segundo turno, porque eu vou estar no segundo turno e o meu barco vai estar muito leve para que eu possa escolher tecnicamente os meus secretários, sem influência e sem acordos políticos, né, feito na calada da noite, como nós percebemos aqui na cidade do Guarujá. Vamos lá. Mobilidade urbana, né? Travessia de pedestres, travessia de carros e caminhões, aeroporto e a ligação seca entre Santos e Guarujá. Bom, começar da última etapa. A ligação seca, ela não depende do poder municipal. Eu não vou medir esforços enquanto prefeito para cobrar uma resposta o mais rápido possível. Mas isso, eu que tenho 36 anos, pessoas que são de outras gerações, a gente já está cansado de ouvir isso. E isso vai partir, sem dúvida nenhuma, do governo estadual e do governo federal. O poder público municipal pouco vai poder fazer, mas eu posso fazer muita coisa sim, na questão das travessias, né? Quem fica falando aí que vai ter diálogo com o governador, que vai estreitar relacionamento, diálogo, estreitamento de relacionamento não funcionou até agora. Eu vou agir juridicamente, porque eu vou estar ao lado do usuário, vou estar ao lado do guarujaense. E quando eu precisar agir juridicamente, eu vou agir. Quem sabe a empresa, sei lá qual é que vai ser agora, né? Porque parece que a Dersa saiu, entrou uma outra, se vai sair, se vai ficar. A gente tem que agir juridicamente e acabar com essa palhaçada. Porque é uma das travessias mais caras do mundo, né? E é uma das travessias que tem um serviço péssimo, né? Então não tem outro jeito a não ser agir juridicamente. Não dá para se construir balsa, que nem eu já ouvi gente falando em Vicente de Carvalho, não dá, né, sabe, para ficar falando que vai construir outra Atracadouro. Isso não depende só da Prefeitura Municipal do Guarujá, depende do governo do Estado. Nós temos outro grande problema aí da mobilidade urbana, né? E para falar de mobilidade urbana, eu tenho que falar um pouquinho do transporte público. Havia uma expectativa muito grande da troca da empresa do transporte público, mas algumas coisas ficam aí foram feitas na calada da noite. Como, por exemplo, a empresa ganhou a licitação para cobrar o valor da passagem, se eu não me engano, R$ 3,68, né? Foi esse valor que ela ganhou para cobrar, ganhou a licitação para cobrar esse valor. Aí o prefeito anunciou que a passagem iria custar R$ 4,20. Se você não lembra, eu estou reforçando. Aí, como ele sofreu uma pressão na internet, ele foi bonzinho e passou para R$ 3,90. R$ 3,90 é um valor muito caro por quilômetro rodado na cidade do Guarujá. E foi prometido por essa empresa um investimento muito grande na malha viária da cidade, né, e um investimento muito grande nos terminais de Vicente de Carvalho e do Ferryboat. Até agora eu não vi nada. Andei de ônibus, né, e o que eu vi foi um veículo velho, não tinha nada de novo, porque o veículo pulava tanto, o amortecedor não existe. Nós vimos um veículo que nós não temos hoje a noção do itinerário dele, porque nem no terminal, né, e muito menos no ponto de ônibus, você tem a noção do itinerário dos ônibus.
eu vi um veículo que não funcionava o Wi-Fi e também vi um veículo que, pelo menos, o veículo que eu peguei, o ar-condicionado não estava funcionando, né? Então, o que a gente precisa fazer? É fiscalizar. Não adianta falar que vai quebrar contrato, que vai fazer, que vai acontecer. Fiscalizando, pegando alguma irregularidade, aí sim é possível quebrar o contrato, mas sem fiscalização nenhuma. Nós temos um outro grande problema que falam assim, nossa, ciclovias no Guarujá, no Guarujá, na verdade, ciclovia é muito pouco que tem. São ciclofaixas, que a ciclovia é quando tem a separação física, né, tem um guarda-corpo do automóvel para o ciclista, né? Então são poucos os locais que nós temos no Guarujá. E elas não se interligam em momento algum, é uma confusão, né? Nós vimos aí a criação de algumas ciclofaixas na orla da praia, totalmente, né, feita de uma maneira errada, ao meu ver, e nós vemos hoje uma cidade que tem um grande problema de mobilidade. Por quê? Porque precisa instalar-se um gerenciamento de tráfego aqui na cidade. E não custa muito caro. É um gerenciamento que vai melhorar, principalmente nos finais de semana ensolarados e nos finais de semana prolongados e no final do ano, o trânsito. Se não tem grana, porque o meu sonho era rasgar a avenida, né, o prolongamento da Dom Pedro, que nem o prefeito disse que não foi no debate para resolver esse problema, né, criar viaduto, criar ponte, tudo isso é um sonho. Mas será que é realidade? A gente vai conseguir fazer isso a curto prazo? Então eu tenho certeza que a instalação de um gerenciamento de tráfego, com certeza pode nos ajudar, né, nos momentos de pico, a gente ter um trânsito, pelo menos que não faça com que o morador e os nossos turistas sofram muito. Porque não tem outro jeito a não ser mexer na estrutura viária da cidade, né? Mas isso não vai depender só do prefeito, depende de investimentos do Estado e do governo federal. Olha, vou falar uma coisa para vocês, o IDEB, o atual prefeito está comemorando que subiu o IDEB. Tem que subir, tem que subir, mas subiu e não atingiu nem o mínimo, né, do que foi recomendado pelo governo federal. Então, eu não posso aqui fazer previsão, né, do que seria ideal para o Guarujá ou não. Mas tem uma cidadezinha chamada Sobral, né, que muito do que eu falei em sistema didático, né, de fazer aí programas voltados para a melhor qualificação dos profissionais da saúde, da educação, e quando eu digo profissionais, não é só o professor não, né, porque as pessoas esquecem que tem uma orientadora pedagógica, tem uma diretora, tem uma coordenadora, né, tem as pessoas que trabalham, né, com os alunos fora da sala de aula. Então eu tenho certeza que isso vai poder melhorar aí os nossos índices de educação. E também eu tenho um grande sonho, que não foi possível, porque assim a gente começa a falar e acaba perdendo tempo, né? Eu tenho um sonho de implantar o contraturno, né, nas escolas do Guarujá. Mas aí a gente se esbarra em outro problema, que é o quê? A estrutura. Porque o contraturno, para fazer uso do contraturno, muitas vezes os alunos que estudam de manhã não podem voltar à tarde, porque à tarde entra um outro grupo de alunos. A minha ideia é poder fazer uma parceria, né, com instituições de cursos de qualificação, de inglês, informática, enfim, para que o contraturno não seja dentro da escola, mas que exista e que as crianças acabem também recebendo aí uma qualificação extra, né, no currículo curricular. E também, se não conseguirmos trabalhar diretamente com uma qualificação, eu tenho sem dúvida nenhuma que o esporte também pode ser uma ferramenta aliada, né, para que a criança ela melhore nos estudos, porque o esporte ele ensina a concentração, a seguir regras, né, a seguir uma série de coisas que podem beneficiar o aprendizado do aluno. Então, assim, fórmulas mágicas, gente, não existe. O que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é usar, né, ferramentas e usar de exemplo cidades que as coisas já dão certas. Eu estou dando exemplo de Sobral, que foi uma cidade que eu estudei muito, né, e acaba fazendo tudo isso que eu comentei com vocês aí. Sem dúvida nenhuma, Marcelo, né, a gente vai poder aumentar o número do IDEB, mas eu não posso aqui fazer uma previsão do que seria ideal para o Guarujá. O que seria ideal para o Guarujá é alcançar a média nacional, né, coisa que ainda a gente está muito longe de atingir. Esse é um ponto nervoso, né, da situação. Porque se você fala em terceirização, você quer desaparelhar o sistema. Né? Se você fala em aposentar quem tem que aposentar, você pode falar, olha, você vai tirar gente que realmente sabe como é que funciona a coisa. É um ponto crucial. Eu acho que para valorizar o funcionário, a primeira coisa, eu falei isso inclusive num debate, né? Com a pouca experiência que eu tive no poder público, o que eu vejo é o seguinte:
O funcionário ele começa a se sentir desvalorizado quando você coloca muitas vezes comissionados que não têm a mínima capacidade de executar o serviço que ali foi proposto. É assessor disso, assessor daquilo, o cara que vai para lá e não sabe nem qual é o papel que ele tem que fazer. Se o prefeito começar a colocar funcionários comissionados, secretários, diretores, né, pela meritocracia ou pessoas técnicas, eu já acho que é a primeira medida para valorizar os funcionários, né? Nós temos uma folha de pagamento aí muito grande, que impacta em muito o orçamento da cidade, né? Eu acredito que em determinados, né, setores o funcionário ele é sim desvalorizado, né, como a própria Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal não tem um plano de carreira, o Guarda Municipal não tem coletes à prova de bala e o colega tem arma. Como é que fica? Os funcionários da saúde, como é que se sentem, né, com a terceirização e acabam jogando eles, né, de escanteio? Como é que fica os funcionários da educação? E quando eu digo funcionários da educação, funcionário da educação não é só professor. Tem quem trabalha na secretaria, tem as inspetoras de alunos, eles terceirizaram as inspetoras de alunos. Gente, quem não lembra da tia que tomava conta, né, nas escolas? Elas eram referências, eles conseguiram acabar com isso, né? Muitas vezes a inspetora é mais referência na escola do que a própria diretora, né? Então eu acho que para valorizar o funcionário, primeiro você tem que colocar pessoas técnicas que pelo menos eles consigam trabalhar. Porque você vê hoje funcionário público lá, comissionado, né, que não é funcionário público, é cargo de comissão, não sabe dar uma cota em processo, não sabe passar e-mail, não vai trabalhar, né? E isso é um absurdo. Então dá para valorizar, começar a valorizar o funcionário nesse ponto que eu falei, respeitá-los, né? Colocar pelo menos pessoas técnicas que saibam o que vão estar fazendo. E aí temos que abrir diálogo com o sindicato, né? Realmente entender o que eles querem, o que dá para se fazer dentro da lei, né? Não apenas ficar falando, olha, eu vou escutar o sindicato, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Porque existem diversas categorias de funcionários dentro dessa prefeitura e todas elas precisam ser escutadas, né, e atendidas. Mas o que a gente viu é que passou 4 anos e elas não foram respeitadas, não foram atendidas e colocaram pessoas sem qualificação nenhuma, sobrecarregando o funcionário de carreira. Porque o comissionado está lá para ajudar, não está lá para sobrecarregar o funcionalismo público, e é isso que a gente vê. Vemos muitos funcionários também em desvio de função, precisa ser feita uma avaliação. Porque tem gente que está em desvio de função, está na função que realmente a prefeitura precisa, mas tem gente que está em desvio de função e não está fazendo um bom serviço onde está. Então tem que ser tudo isso revisto com carinho, né, e com atenção e com pessoas técnicas para poderem avaliar essa situação. Tenho sim. Tanto é que nós pretendemos dar uma maior amplitude na Secretaria de Assistência Social. Ou seja, né, a assistência social tem que ser incluído o idoso e tem que se trabalhar fortemente com a inclusão, né, com as pessoas que têm necessidades especiais. Santos, hoje, é uma cidade onde a economia ela é pulsante, né, também devido à grande quantidade de pessoas aí da melhor idade que lá vivem, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo geralmente maior, né, e lá existem atividades, né, para esse setor. Eu não tenho dúvida que se nós, né, pudéssemos fazer com que essas pessoas elas se sentissem bem aqui na nossa cidade, também poderíamos atrair essas pessoas, né, para passar aí a sua vida, né? Não vou falar o final da vida, né? Mas para passar a sua melhor idade aqui na cidade do Guarujá. Nós temos aí algumas boas iniciativas por parte do poder privado, né? Lá no Ferryboat, até eu fiquei sabendo que tinha bailes para terceira idade e tal, mas ali acabou, entrou em reforma lá, acabaram com tudo. Então, eu acredito também que nós podemos aí pensar num turismo também para atrair a terceira idade, que são geralmente turistas que gastam muito, né, deixam muito dinheiro aqui na cidade, e quando você cria mecanismos para atrair essa população, né, também acaba beneficiando a população da terceira idade no Guarujá. Então eu quero fazer um misto, né, fazer uma ferramenta com que, além de atrair novas pessoas da terceira idade, também acabam satisfazendo aí os nossos moradores. Mas é bem complexo, né? Porque, por exemplo, na rede pública municipal do Guarujá,
falta geriatra. Não tem geriatra. Isso é uma reclamação que eu venho escutando muito. Pediatra parece que já todo mundo fala, né? Coitado dos bebezinhos e tal. E os nossos senhores, nossos vovôs aí, como é que ficam, né? Então, é tudo uma cadeia, né? Tem que se melhorar o quesito da assistência social, tem que melhorar a empregabilidade, foi o que eu citei quando falou do jovem aprendiz. Eu também tenho um projeto para as pessoas que tenham mais de 45 anos. Também temos que dar a possibilidade para essas pessoas elas se qualificarem, porque tem muita gente que quer se qualificar, né? Para mim, eu tinha um grande sonho de fazer com que os senhores, né, do nosso Guarujá, que conhecem muito bem a nossa história, conhecem muito bem a nossa terra, fossem guias turísticos, né? Fossem pessoas que pudessem receber os turistas aqui na nossa cidade. O meu sonho era colocar senhores, né, com coletes e percorrerem a orla da praia, podendo dar informação turística, podendo dar informação de restaurante, de hotel, enfim. Tenho boas ideias, né? Mas preciso do voto de vocês para poder estar lá e poder concretizar. Muito. Olha, adorei você tocar nesse assunto. A sociedade civil em Guarujá é totalmente desorganizada. E eu falo isso com a maior clareza. É um absurdo o que aconteceu nesse processo eleitoral em relação à sociedade civil organizada. Quando eu falo em sociedade, né, a OAB, por que a OAB ela não promoveu debate entre os candidatos a prefeito do Guarujá? Quero acreditar que não seja porque o presidente ele é filiado a um partido político que está aliado ao prefeito. Por que a associação comercial, ela que historicamente promove debate, não promoveu nenhum? Quero acreditar que não seja porque o presidente da associação comercial apoia explicitamente o prefeito. Por que o CDL não promoveu debate em nossa cidade? Também quero acreditar que não seja porque o presidente apoia o prefeito. Eu não tenho medo de falar, porque essas entidades deveriam estar à frente do processo eleitoral. E também deveriam estar à frente, no que diz, bem colocado pelo Carlos, ajudar na segurança da cidade. O que nós vemos, infelizmente, é uma sociedade que precisa melhor se organizar, porque senão ela vai ser dominada pelo crime, que é muito bem organizado e que já está entendendo que pode influenciar muito no processo eleitoral. E a sociedade que tem esse poder acaba olhando, infelizmente, as suas pessoas que aí estão à frente dessas entidades, olhando para o próprio umbigo. Então eu fico extremamente revoltado, né, chateado, porque ainda no Guarujá nós não temos uma sociedade civil organizada. Espero que isso acabe, porque independentemente, né, se eu for prefeito, todas as entidades elas vão ter voz no meu governo. Eu não quero ser apenas amigo de um ou de outro, ou melhor, eu não quero ser amigo de ninguém. Eu vou dar voz, né, para que as entidades sérias, que tenham representantes sérios, elas possam participar das tomadas de decisão. E uma delas, sem dúvida nenhuma, será o que vai acontecer quando acabar as eleições. Escutem o que eu estou falando. Será decretado pelo governador do estado a segunda onda do Covid. Será o lockdown geral, vão fechar tudo. E o prefeito, Walter Suman, que não é do partido do governo, foi o único a acatar integralmente tudo que foi falado pelo governador João Dória. E eu vou fazer diferente. Eu não vou acatar ninguém para ficar amigo de políticos da capital. O que eu quero sim é trazer a sociedade civil organizada para o meu lado e juntos montar um plano emergencial para que não prejudique o comércio e nem a economia da nossa cidade. E sim, tomando todos os cuidados com o problema de saúde, né? Tomando todos os cuidados sanitários. Ninguém aqui é louco, ninguém aqui é radical, né? Mas eu gostaria muito que nós vivêssemos numa sociedade muito mais organizada aqui no Guarujá. Não tem segredo, né? Todos falam a mesma coisa, o problema é que chega na hora de executar, não executa. Eu que venho da iniciativa privada, a gente sabe que na iniciativa privada a gente faz muito com pouco. E no poder público eles têm muito e fazem pouco. Precisa fazer o que qualquer administrador, quem administra a própria sua vida pessoal, a sua casa, faz. Quando você tem uma despesa muito grande, você precisa fazer o quê? É economizar, enxugar o que precisa ser enxugado. Podemos mexer na folha de pagamento? Não, mas podemos diminuir cargos comissionados, vai dar uma aliviada. Podemos dar uma enxugada nos imóveis que são alugados,
fazer a revisão de alguns contratos. E fazer revisão de alguns contratos é principalmente não pedir os 10%, que é muito pedido aqui na cidade do Guarujá pelos agentes políticos. Revisar contrato por revisar não adianta nada, troca uma empresa pela outra. Será que a empresa que foi trocada é tão ruim que a outra que chegou? Se você chegar e revisar, conversar com ele, fazer um novo planejamento, quem sabe essa mesma pessoa que já fornece não faz um preço melhor e principalmente um preço com que ela saia feliz daqui e que ela não tenha que pagar para agente político nenhum. Por essa empresa, você faz esse tipo de negociação, essa empresa mesmo, ela faz a divulgação da cidade, vai falar, olha, aquele prefeito ali, você pode ir lá investir, você pode ir lá montar o seu negócio, que ele não pede os 10%. Então o que a gente precisa fazer é enxugar a máquina pública. É difícil, gente, tudo que eu for falar aqui, todos eles já estão falando. E todos os outros que já passaram fizeram. Só que nunca ninguém teve coragem de ir lá e fazer. O que eu estou falando não é para tirar a empresa, para quebrar contrato, não. Primeiro tem que fiscalizar o que já foi acordado. Fiscalizando, e olha que eu não sou advogado, fiscalizando. E quando há uma parte do contrato, uma das partes que não cumpra o que está acordado, é possível quebrar. Fiscalizando, auditorando, vendo se não está escorrendo dinheiro pelo ladrão, é possível. Agora, o que precisa também é ter coragem. Ter um prefeito, um administrador que não tenha rabo preso com nenhuma empresa. Vou fazer um desafio para vocês. Entram lá na divulgação das contas do atual prefeito e veja quem são os doadores de pessoa física do prefeito. São sobrenomes bem conhecidos e que vocês vão entender o que eu estou falando. Ninguém doa dinheiro para político à toa. Então, tá aí uma grande sacada para você que não entende muito bem de política. Não tá muito bem claro que por mais que fale que vai auditar, que vai revisar contrato, será que vai revisar o contrato dessas pessoas que estão fazendo doação para a campanha dele? Vejam a minha. Não tenho nenhum contribuinte, nenhum doador. O maior doador da minha campanha sou eu mesmo. Hoje, eu não tenho nem material para ir para a rua. Mas eu tenho sim o poder das redes sociais, tenho o poder de estar aqui conversando com pessoas que são formadoras de opinião e tenho o poder de falar a verdade. Porque tem muita gente que não fala a verdade. Então, o que eu posso fazer é sim, rever, já desde o primeiro dia de trabalho na prefeitura, começar a rever o orçamento, tentar enxugar o que é possível enxugar. Não dá? Em casa é assim, você não pode ligar o ar-condicionado, você liga o ventilador. Não pode ligar o ventilador, você se abana, mas você dá um jeito. E é isso que o poder público precisa fazer, é segurar as contas. Isso aí, então, quero agradecer então a sua presença, seu tempo, né, por ter vindo aqui, a coragem de estar aí, né, que não é fácil. Tá bom? E espero que tenha esclarecido um pouco mais aí. Valeu. Eu quero agradecer, né, antes de terminar, quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Gente, muito obrigado. Não é fácil estar aqui de cara limpa, estar falando o que eu estou falando. Não é fácil para uma pessoa que é empresário, que a gente sabe que a gente vai sofrer represália depois. Mas eu estou com o coração tranquilo de estar falando a verdade, de estar falando sim que o Guarujá tem alternativa, que é o lema da minha campanha, mas a alternativa ela passa necessariamente por vocês. Vocês que são formadores de opinião e, se possível, me dê um voto de confiança, porque falta pouco para a gente levar para o segundo turno e aí o prefeito não vai ter como fugir dos debates, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para ele e eu tenho certeza que ele não tem a resposta. Obrigado, boa noite. Obrigado.